Bem-vindos ao programa M. Hoje é quarta-feira, dia da gente conversar sobre educação com a Elizabeth Rodrigues. Nosso assunto de hoje são as boas maneiras. Como ensinar as normas de convivência para o seu filho. Participe e mande suas dúvidas, a gente responde no ar. Eu recebo também aqui no estúdio o consultor hoteleiro, professor Índio Cândido, do Rio Grande do Sul, que está ministrando alguns cursos aqui em São Luís, inclusive cerimonial e etiqueta. Fique com a gente, acompanhe o nosso bate-papo. O programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Bom, gente, se o seu filho interrompe as conversas, não agradece ou diz por favor, quer ser sempre atendido imediatamente e não aprende a pedir desculpas, você precisa rever a forma de ensinar boas maneiras para ele. Esse é o nosso tema desta quarta-feira e a educadora Elizabeth Rodrigues é quem dá as dicas para a gente. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde você que está conosco todas as quartas-feiras. A gente tem escutado de forma recorrente essa dificuldade dos limites e da introjeção, da convivência de normas, não é? Porque, na verdade, uma das regras e uma das perspectivas para este milênio, inclusive preconizada pela Unesco, é o aprender a conviver. Exatamente. Talvez isso seja até o cerne da violência que tem se visto tanto nesses telejornais e no dia a dia, porque a pessoa se acostuma tanto a ser o centro das atenções e a ter todas as suas vontades atendidas, que quando não tem, leva de qualquer jeito para resolver e ter satisfação, muitas vezes material, naquilo. Então, há de começar pelas pequenas maneiras, porque a ética é a arte de conviver, né? Ética é a arte de viver em comunidade, na polis. A etiqueta é a pequena ética, é aquela que começa com o nosso filho, com as simples e primeiras palavras de por favor, obrigado, desculpe. Agora, para isso ou para qualquer outra atitude, é necessário haver o exemplo. Porque a criança, segundo Piaget, ela começa com o estágio de anomia, que é aquele do bebê em que ela não conhece nada, chora porque tem fome e é alimentada. Depois ela passa para o estágio de heteronomia, onde ela vê o que o adulto faz, ela observa e ela obedece porque ela está vendo o adulto que ela admira dizendo faça isto ou não faça aquilo. Ou não faça aquilo. Mas com o tempo ela vai desenvolvendo a autonomia, quer dizer, daquilo que ela viveu, como diz Piaget, é a construção, não é a simples obediência que constrói a autonomia. É você observar quais são os materiais de que você dispõe para construir sua autonomia. E que materiais são esses? É aquilo que você vê, aquilo que você vive. Você xinga no trânsito, você não pede, por favor, traga isso para mim aí, menino, já? E você depois quer que ele seja educado com um coleguinha e que diga, por favor, obrigada. Então, existem maneiras lúdicas, inclusive, de trabalhar. Tem umas atividades, né, que a gente pode incentivar as crianças a fazerem para poder ir aprendendo, né? A música é uma delas e é linda. A forma como você leva a sua criança a lavar as mãos, músicas pequenas, você pode até usar a música dos 7 anões para tudo que você queira. Eu vou lavar as mãos, eu vou. Aí você vai com ele naquele momento lindo, lavar as mãos, passa a ser uma atividade super prazerosa. Super divertida, das né? refeições. E você, a vovó Beth mesmo, que sou eu profissionalmente, tem uma musiquinha chamada Palavrinhas Encantadas. Eu conheço o poder das palavrinhas encantadas, que na eleição, meu amigo, são sempre as mais votadas. Por favor, palavras tão lindas, desculpas são sempre bem-vindas. O menino diz obrigado, a menina diz... Aí vai, né? Toda a parte da... Né? Com licença é o terceiro encanto, você quer passar, me levanto.
Então você vai trabalhando de forma lúdica com a criança e isso funciona muito bem. Porque esses são os elementos da construção da autonomia da criança. Agora tem uma idade ideal, Elizabeth? As pessoas têm um pouco de dúvida em relação quanto que eu começo a ensinar isso, quando é que ele vai entender? Será que meu filho bem pequenininho, de 2 anos, vai entender isso? Então vamos lá, começa quando ele está na barriga. Coloca uma música clássica bem tranquila, começa a conversar. Filha, você está vindo para este mundo, o seu pai ama muito você, sua mãe. Começa a conversar na barriga, que já vem uma criança muito mais harmonizada, entendeu? Porque quando a criança escuta já briga e confusão na barriga, ela já chega mais desestruturada. E depois, para a criança muito pequena, você não tem que fazer discurso. Na hora que ela começa a brigar com o coleguinha, com o priminho, você empurrou, vamos lá, peça desculpa, sem discurso. A partir de 4 anos é que a criança já tem condições de dizer, você gosta que façam isso com você? Ela responde não, então você não faça também. Mas criança muito pequena, 1, 2, 3 anos, não tem negócio de discurso. Meu filho, entenda, você não entenda nada. Você tem que chegar e ser direto, falar e pronto. Peça desculpa, vamos lá, Porque o que esta criança vivenciar é o que ela vai reproduzir. Por exemplo, tem uma charge interessante que eu vi, que é assim, um menor infrator assalta uma pessoa. Passa a grana aí, tio. Aí ele diz, mas eu sou apenas um pobre professor de inglês. Então tá bem, give me the money, uncle. Então, o que quer dizer essa charge? É que esta criança não tem princípios morais de juízo para a ética e valores. Quer dizer, ela é incapaz de julgar que a ação que ela estava fazendo, que é uma pessoa pobre, que é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar vida, ela levou ali naquilo que ela sempre foi como espelho, que era um certo pai que fazia a mesma coisa. Então, por favor, sempre, quando você estiver se dirigindo ao seu marido, marido, por favor, me passa isso aqui, obrigada. Porque é espelho, né, gente? A criança repete o que ela vê. E quando a criança briga, atenção, desculpa. Ai, eles não querem pedir. Aí fica assim. Fica zangado. Desculpa. Aí você diz assim, vamos lá, olhe nos olhos e vamos lá, desculpa, entendeu? E por favor, obrigada. A criança recebe um presente que ela detesta. Aí ela vai lá e diz que não gostou. Obrigada. A pessoa pensou em você, a pessoa quis que... Enfim, então, esses 3 primeiros são fundamentais. E daí vão partindo os outros, entendeu? Que é a tua história, empresta o brinquedo. Aprender a dividir, né? Não é? Então, foi brincar o coleguinha na minha casa e a criança quer o brinquedo. Você vai dizer, não, dê o brinquedo para ele porque ele é visita. Não, as coisas têm que ir negociadas. Brinquem juntos. Exatamente. Determine um horário para cada um, 10 minutos para cada um. Brinquem juntos. Então, a criança Eu já vi muito isso do dê o brinquedo para ele porque ele é visita. Por quê que meu filho tem que dar o brinquedo para ele porque ele é visita? Então, essas coisas da visita têm que ser muito claras. Olha, vamos trocar o foco. Pode ter um outro brinquedo. Meu filho, você gostaria Brinca um pouquinho nesse de enquanto brincar ele brinca nesse. Se não chega a um acordo, 10 minutos para cada. Tem que ser relações igualitárias. Da mesma forma, a criança não pode chegar na casa do vizinho e entrando na geladeira, pegando as coisas, entrando no quarto, remexendo. Mexendo em cima da mesa, Quer dizer, confusão. chega um momento em que você tem que dizer, sim, você gostaria que alguém entrasse na sua casa e fosse no seu quarto e pegasse seu brinquedo? Então, você tem que ter as normas. Então, eu me lembro que eu sei de um exemplo de uma criança que a mãe disse, atenção, nada de comer antes das refeições. Vamos ter os lanches em horas exatas das refeições. Um dia, ele atravessou a rua e foi lá na vizinha, bateu. A senhora podia me dar uma coisa para comer? Lá em casa está uma pobreza. Então, os adultos riram muito. Mas depois a mãe foi vendo, filho, não pode ser assim. Esse negócio de rir muito na hora que acontece uma coisa também é outra coisa que de vez em quando dá confusão. A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já falando sobre esse assunto, que eu quero falar sobre a importância de saber chamar atenção. Não sai daí.